Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 15 de julho, terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São Boaventura, ele que foi bispo e doutor da nossa igreja. E temos a alegria de convidar você para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo do 20 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestido de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menor dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta terça-feira, nessa 15ª semana do Tempo Comum, nos traz uma cena bíblica pela qual Jesus, falando aos seus discípulos, adverte a comunidade sobre o tema da fé. Muitos são os sinais, poucas, contudo, são as convenções. Veja que Jesus adverte os discípulos de que o mais importante não são os milagres e sinais, e sim a convenção, a mudança de vida, a adesão a seu plano. Então, os primeiros nos mostram a divindade de Jesus, sua profunda relação com o Pai, e aumenta a nossa fé. Não é possível, contudo, numa perspectiva de fé cristã, viver apenas dos sinais, numa relação de troca com Jesus. Então é preciso um passo além, então é preciso mudar de vida. Parece-me aqui oportuno trazer uma perspectiva joanina, o tema do sinal. Para João, o que chamamos de milagre significa sinal. Se entendermos que o milagre para nele mesmo, ao passo de que o sinal sempre nos remete a algo maior do que ele mesmo. Entendemos bem a definição ou a distinção do evangelista. O sinal, vamos dizer que o sinal, o milagre, para nele mesmo. E o sinal nos remete a algo maior. Então, os sinais de Jesus sempre nos remetem a algo maior, o próprio Jesus. Então, é preciso, caros irmãos, queridas irmãs, é preciso ir além das aparências dos gestos e ritos religiosos. É preciso ir à essência, o que dá sentido a eles. Então, a essência é o próprio Jesus. Então, que Deus nos dê a graça da fé, que Deus transforme os nossos comportamentos à luz da sua vontade. E que Deus nos ajude a fazer da fé um caminho seguro de transformação interior. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, vejamos que Jesus se reporta aos fatos bíblicos para abrir os nossos olhos a fim de que tenhamos consciência de que a nossa responsabilidade diante dos acontecimentos da nossa vida é pessoal e intransferível. Então, assim, ele nos esclarece que todos nós que temos acesso à sua palavra, que temos conhecimento dos seus ensinamentos, com certeza seremos tratados com mais dureza do que aqueles e aquelas que ainda vivem na ignorância, porque não conhecem a riqueza dos seus preceitos. A cada momento, meus irmãos, queridas irmãs, somos exortados a admoestar, e admoestados assim pela palavra de Deus, que tem como objetivo de nos levar à convenção, nos levar a uma mudança concreta de vida e de atitude, gerando transformação interior. Portanto, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, somos também cada um de nós hoje que recebemos os favores de Deus, usufruímos das bênçãos gratuitas
e nos acomodamos na mesma vida de sempre, sem mudança nem transformações. Apesar de refletirmos e meditarmos sobre as mensagens do Evangelho, somos como aquelas cidades onde Jesus operou milagres e prodígio e nem por isso quiseram acreditar que ele fosse o Filho de Deus feito homem. Continuamos com as mesmas práticas e se não assim, arrependia dos teus pecados. Então, às vezes, nós julgamos as pessoas que vivem no mundo e praticam absurdos e não consideramos que, se elas tivessem tido a mesma oportunidade que nós, talvez pudessem arrepender-se, quem sabe alcançar o reino de Deus ou um lugar melhor do que o nosso. Portanto, hoje, Jesus nos chama a abrir os olhos e ouvidos, a fim de que aprendemos os seus ensinamentos. Meus irmãos, queridas irmãs, o Senhor continua nos avisando e nos demonstrando assim, porém não acreditamos. Por outro lado, às vezes, temos mais fé nas pessoas que nos ensinam como viver no mundo, levando vantagens, usufruindo dos bens, e não escutamos os conselhos de Jesus que veio ao mundo para nos garantir não somente bens e posse, mas a vida interminável. A ele sim devemos dar crédito, porque as suas palavras são palavras de vida eterna. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem dado crédito à palavra que reflete? A que espécie de vida a palavra de Deus tem o guiado? Você identifica milagres na sua vida? Como você tem demonstrado gratidão a Deus pelos bens, pelos milagres que Deus tem realizado em sua vida? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que sejamos movidos à convenção e à penitência pelo testemunho de Jesus, o qual nos leva a Ti, a qual nos mostra o caminho para nos encontrarmos face a face com esse Deus que é cheio de graça, esse Deus que é misericordioso e bondoso para com nós. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira, que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.